Amém, querido? Graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos nesse primeiro domingo do mês, né? Primeiro domingo do mês. Estamos aqui para celebrar o Senhor. Hoje eu quero falar sobre fidelidade, um dos frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5. Queria até que você abrisse já a Bíblia aí. Amém? Um dos frutos do Espírito é a fidelidade. Fidelidade. Um tema muito interessante. Vou colocar aqui para a gente. Fruto do Espírito. Entre tantos outros textos que falam de fidelidade, esse é um muito importante. Porque quando a gente fala de fidelidade, a gente não está falando só numa área. Fidelidade abrange muita coisa, inclusive casamento, amizade. Eu sou uma pessoa muito fiel às minhas amizades. Quando eu faço uma aliança com alguém, eu gosto de manter essa aliança o resto da minha vida. Eu não sei se eu tenho alguém que um dia foi meu amigo e deixou de ser. Não sou mais amigo de fulano. Quem é meu amigo é amigo de muitos anos. Então a fidelidade, ela está relacionada a muita coisa. Amém? Casamento. Né? Tem gente do mundo aí que às vezes é mais fiel do que, são mais fiéis do que nós da igreja. Ele é fiel ao time de futebol dele. Ele torce por um time e o time pode perder, pode não ganhar nenhum campeonato, que eu não entendo muito bem de futebol, mas tem time aí que tem 20 anos que não ganha nada. Mas a pessoa não troca de time, né? Ainda mais adulto. Criança ainda está aprendendo, está ainda. Mas a pessoa que é adulta, ele não fica assim, eu era Flamengo, agora eu sou Vasco. Você conhece alguém que trocou de time já antigo? Seu irmão? Isso aí é um fenômeno, né? Era adolescente, então estava se achando. Eu estou falando adulto. É a mesma coisa assim, por exemplo, um time, né? Um exemplo. A pessoa, ele já está com 30 anos. Aí ele vem acompanhando, entendendo muito de futebol. Ele não troca, irmão. 30 anos, 25 anos, 40, ele não troca. Exato. E a pessoa ele não quer trocar porque ele também não quer ser zoado, né? Virou casaca, né? Não quer ser zoado. Agora você era um time, agora é outro. Os amigos dele vão caindo de pau em cima dele, né? Então ele não vai querer trocar de time assim à toa. Então a fidelidade, o casamento, por exemplo, né? A gente faz uma aliança de casamento, é para sempre. Tem dificuldade, tem problema, tem. Mas a gente continua firme no casamento. Agora, o que eu vejo, eu vejo pessoas que não são fiéis a Deus, por exemplo. Ele começou sendo crente, aceitou Jesus, mas daqui a pouco ele mudou de religião. Eu conheci uma pastora que virou adepta de muçulmanos. Ela agora estuda a Torá dos judeus, estuda o livro islâmico, né? Estuda o livro islâmico e está nessa religião. O outro saiu da igreja, foi para o espiritismo, foi para uma macumba. Então, que fidelidade é você permanecer naquilo até o final. Fidelidade é você permanecer naquilo até o final. Isso é fidelidade. Ao Corão, obrigado. Estudou ao Corão. Então, outros passaram a ser judaizantes. Aí estudam, né, a Torá e também a tradição oral, né, da Torá, né, que é muito complicado mesmo. E também tem gente que é o seguinte:
ele está fiel a um negócio, está dando errado, ele pula para outro. Então vamos falar um pouquinho de fidelidade, um dos frutos do Espírito. Vamos aqui, ó. Vamos falar das obras da carne primeiro? Versículo 19, capítulo 5, versículo 19. Aí depois nós vamos falar sobre os frutos do Espírito. E um desses é a fidelidade, que nós vamos nos manter nela aqui um pouquinho. Então olha o que a Bíblia fala aqui. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são obra da carne: prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra quais vos previno, que já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha que alerta interessante. Aí no versículo 22 está dizendo assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Está aqui no meio. Aí vem mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a fidelidade. Você se considera uma pessoa fiel? Porque a gente tem que nos avaliar, irmãos. Até, nós, por exemplo, a gente vai tomar ceia agora. O que a Bíblia fala para a gente fazer antes de tomar? Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos nos avaliar e falar: eu estou correto com Deus? Eu estou correto com fulano? Até para falar sobre alguém, porque existe uma diferença muito grande, né? A gente falar de alguém e falar ou comentar sobre alguém. Então, quando você vai comentar sobre alguém, tem que ter o maior cuidado de você não estar falando sobre alguém e você mudar a conversa e falar de alguém. Tem diferença ou não tem? Você está comentando sobre alguém. Fulano, poxa, aconteceu isso ou aquilo, não sei o quê. Você está comentando sobre alguém. Aí o cuidado que tem que ter é não virar essa conversa para falar de alguém. Então, a gente tem que ter esse cuidado da fidelidade ao irmão. E a fidelidade à igreja, ao cristão, a um ou outro. Vamos supor, às vezes a igreja está lá em cima, multidão de gente na igreja, que coisa maravilhosa, mas vai ver, tem época que não vai ter tanta gente. Aí quem está, ele tem que se manter o quê? Fiel. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu não vou ficar nessa igreja, quase não vai ninguém, eu gosto de multidão, eu gosto de muita gente, de ver gente, de ter isso, ter aquilo. Você sabia que a Bíblia, ela fala muito sobre isso? Por exemplo, o Pedro negou Jesus, deixou de ser fiel porque estava dando alguma coisa errada. O que estava dando errado no ministério de Jesus? Para Pedro negar, ele estava morrendo, e para alguns isso era um fracasso. Jesus morrer era um fracasso, Jesus se entregar é um fracasso. Você é um deles, a tua voz te condena. Eu nunca vi esse homem. 3 vezes o galo cantou. Então ele negou 3 vezes. Não quer dizer que o galo cantou 3 vezes, ele negou 3 vezes. Perguntar: você é um deles? Eu não. Por que ele disse que não? Porque ele estava perdendo. Jesus estava morrendo. E quando Jesus vai morrendo, vai também perdendo a expectativa das pessoas.
O Judas traiu Jesus porque Jesus falou que é necessário o Filho do Homem padecer. Ele falou, poxa, eu vim para esse grupo para a gente ganhar, o senhor vai perder? Eu aceitei ser discípulo para a gente revolucionar esse lugar, tomar esse lugar à força, porque Judas era assim. Judas era Iscariote, era do grupo dos zelotes. Tá? Se você prestar na Bíblia aí, você vai ver quem eram os zelotes. Pessoas que eram revolucionárias, queriam tomar, porque o Império Romano estava dominando Israel e o povo judeu não tinha controle sobre eles mesmos. Os impostos eram grandes, a questão de existia uma lei dentro de Roma que era assim, ó, se um soldado romano estava carregando um peso, eu já preguei isso aqui outro dia, se um soldado romano estava carregando um peso, ele encontrava um judeu na rua e falava assim, ô, vem cá, carregue isso aqui até 1 milha para mim, que era a lei romana. O romano não carregava peso, quem carregava eram os judeus. E às vezes era um saco pesado, um negócio pesado. Ei, você, carrega 1 milha. Carrega 1 milha. Aí Jesus falou, se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Interessante isso, né? Porque era obrigação, tinha uns portes que assim, daquele porte é 1 milha, então tinha que carregar até lá. Aí Jesus falou, se alguém te pedir para carregar 1 milha, ande 2. Se alguém te bater na face, dê a outra face para ele bater. Então o que acontece? A fidelidade é a pessoa se manter fiel mesmo perdendo. Outro dia eu vi um casal, já falei isso aqui na igreja, de moradores de rua, abraçadinho, né? Aí tinha até umas criancinhas também, todo mundo ali na rua. Fidelidade. A mulher podia falar assim, ó, você não tem dinheiro para nada, vou cair fora e vou procurar, vou voltar para a Bahia, vou voltar para o Nordeste, porque você está pobre, está deixando de morar na rua. Mas ela estava lá agarradinha com o marido na rua. Fidelidade. Ela poderia falar assim, eu não quero mais você não tem nada para me dar, mas a fidelidade manteve ele, acreditando que dias melhores poderiam vir. E aí, o que eu digo? Que Pedro negou Jesus por falta de fidelidade. Você sabia que Pedro foi acusado disso durante muito tempo? Eu estava vendo um filme outro dia sobre Pedro, A Última Ceia, e esse filme é interessante, porque fala que Pedro, ele foi jogado isso na cara dele durante muitos anos. Você traiu, você negou Jesus, rapaz. Agora quer dar um aí disso, daquilo. Mas Pedro, depois desse episódio, ele foi fiel até a morte, ao ponto de não morrer do mesmo jeito que morreu Jesus. Ele morreu de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça. Alguém falou, Pedro, você vai ser crucificado? Ele, oh, que glória, que maravilha. Aí os soldados ficaram assim, sem entender por que isso, porque eu vou encontrar com Deus. Mas eu não quero ser crucificado do jeito que foi meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Então diz a tradição que ele morreu numa cruz tipo X. E a cabeça dele ficou assim para baixo, assim, e as pernas para um lado para o outro. Então, mas Pedro morreu fiel a Deus. Ele errou uma vez. Mas o Judas não. O Judas sentiu tanto remorso de ter traído Jesus, que negar é uma coisa e trair é outra. Trair é muito mais grave do que negar, embora os dois estão errados. Mas Pedro se consertou, mas Judas, a Bíblia fala que assim que ele entregou as moedas para os sacerdotes, quando ele se arrependeu, ele voltou com a moeda e entregou, jogou no chão no sacerdote. E a Bíblia fala, e Judas saiu para se enforcar. Só que Judas não morreu enforcado, vou dar só um detalhe, tá? Porque a mania do pessoal, todo mundo fala, não, Judas morreu enforcado. A Bíblia diz que ele saiu
para se enforcar. Não diz que ele morreu enforcado. Está na Bíblia, é isso. Quem sabe onde está escrito isso aí? Quem sabe? Está em Atos. Vamos ler em Atos, só para curiosidade. Como é que Judas morreu de verdade? Para você aprender. Como é que Judas morreu, irmão? Morreu. Oi? Atos capítulo 1. Penhasco. Judas caiu do penhasco. Ele até amarrou a corda, agarrou num galho, mas o galho quebrou, irmão. Está na Bíblia. E ele caiu de ribanceira abaixo e se rasgou aqui, ó. As entranhas dele, as tripas, saiu tudo para fora. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Eu gosto desse detalhe só para você entender que, né, Atos 1,15, tá? Vamos lá. Naquele dia levantou-se Pedro no meio da multidão dos irmãos, e sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Ah, agora sim, meu pai, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre vós e teve parte nesse ministério. Quer dizer, ele foi desse ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitou-se, caiu, prostrado, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aí na sua Bíblia o quê? Foi o quê? Esparramado. As suas entranhas. O que é entranhas? Os órgãos aqui, ó, da barriga. Ele caiu e foi totalmente despedaçado ao ponto das suas tripas saírem para fora. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Quando a Bíblia fala, ele saiu lá em Mateus 27,5, ele saiu para se enforcar, ele foi para isso. Está escrito. Ele foi para esse fim. Mas só que a forma que ele morreu foi diferente. Foi pior. Foi pior. Pastor, todas as pessoas infiéis vai acontecer isso? Claro que não, irmão. Isso é um caso extraordinário. Eu sei de gente infiel aí que está vivendo assim. Eu conheço gente infiel que está com 100 anos, 80 e pouco, 90 e pouco, infiel. E sei de gente fiel que está passando poucas e boas. É claro que a gente não pode generalizar as coisas, é claro que não. Eu sou muito racional nessas coisas. Mas o que eu quero dizer é que a fidelidade, ela é muito importante. Mantenha-se fiel aos seus contratos. Mantenha-se fiel às suas alianças. Mantenha-se fiel à sua igreja, ao seu ministério. Mantenha-se fiel àquilo que a gente está propondo. Se você for fiel, você vai... Agora tem gente que segue a multidão. Você viu lá o show da Lady Gaga ontem? Claro que a gente não viu, né? Mas vê nos cortes, né? Só coisa braba. Inferno. Teve um que ficou na porta do hotel gritando: eu quero. O camarada ficou desesperado. O outro disse que quando ela tocar a última trombeta do Apocalipse, nós vamos descer como tobogã mosquito dos infernos. O inferno, quando ela cantar, quando ela tocar. Então são gente que são fiéis. Gente que vem de outros estados, vem de outro país, gastam dinheiro, ficam no frio, ficam no tempo, não tem dinheiro para um hotel, está lá no meio da rua. Fidelidade, amém? Entendeu o que é fidelidade? 3 milhões, foi mais do que foi anunciado. A expectativa era de 1,5 milhão.
Foi 3 milhões de pessoas. Você já pensou o que é isso? Você já pensou o que é isso? Gente vindo do Brasil inteiro para ver uma mulher dessa, que não entende nada que ela está cantando. Se endividaram, fizeram a prestação, a passagem, tudo, pegaram o empréstimo para ver uma bagunça dessa. Fidelidade. Por isso que Jesus falou uma coisa interessante: os filhos das trevas nessa geração são mais prudentes do que os filhos da luz. Quer dizer, quando Jesus fala prudente, está lá a tradução são mais fiéis do que os filhos da luz. Porque o filho da luz vira casaca à toa. Você não pode virar casaca, você tem que ficar firme no seu propósito. Ficar firme no seu propósito. Eu vou mudar. Agora eu não gosto mais da Lady Gaga. Agora é Madonna. E não sei o quê. Então, gente, foram investidos não sei quantos milhões, mais de 80 milhões. Prefeitura do Rio, Prefeitura do Estado, Banco Santander, quem mais? Um monte de patrocinadores. Teve 13 patrocinadores. Coisa, dinheiro pesado, grande. Não é pouca grana não. Dá pra... saúde, educação, ninguém quer fazer. Aí quando o outro estava aqui na prefeitura, não apoiava um negócio desse, o bispo, né? Aí era criticado. Não vou apoiar, não vou dar dinheiro para ninguém. Pronto. Ele meteu o sarrafo nele e acabou com tudo. Sabe por quê? Porque não apoia um negócio desse. Que era para o hospital aí, a saúde está um caos, está tudo ruim. Mas ele investe não sei quantos milhões, eu esqueci quantos milhões. De retorno. Exatamente. Então, querido, teve uma época que ela apareceu, fez um vídeo, apareceu na janela e falou: vocês estão fedendo, vai pra cá tomar um banho. Ela falou: vocês estão fedendo, tá cheio de xixi aí na porta do hotel, que o pessoal não sai de lá, né? Ficaram mijando lá na porta do hotel lá. Tem gente que usou fralda. Meu pai do céu, a coisa mais absurda que a gente pensa. Meu Deus, sabe o que é isso? Fidelidade. Os filhos das trevas são mais fiéis, prudentes do que o filho da luz. Então, o que nós precisamos fazer? Fidelidade, irmão. Manter. Eu não estou falando que eu sou bom, sou aquilo, não. Mas eu aceitei Jesus com 19 anos. Vou fazer 60 esse ano. Eu nunca me desviei 1 milímetro da presença de Deus. Pastor, o senhor se desviou um dia? Nunca me desviei. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu acreditei, quem eu criei. Vai para 40 anos servindo a Deus. Em setembro faz 40 anos que eu estou servindo o Senhor. Então, o que a gente tem que fazer? Fidelidade. O povo tem muito disso, de ir aonde está dando certo, aonde está funcionando. Tá? Não sei se eu estou sendo claro com os irmãos, tá? Mas o povo vai muito atrás daquilo que está dando certo. Está dando certo ali, vai para lá. Você vê aí a mídia, como é que está a internet, as igrejas lotadíssimas, algumas, né? Nem todas, de pessoas sendo enganadas com falsos profetas, falsas profecias. Mas as pessoas gostam de ser enganadas. Eu gosto de ser enganado. Então vai ser enganado. Mas a Bíblia, ela fala bem claro lá, e no livro que nós quando começamos a ler, em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Um dos frutos do Espírito, não é o 19, é mais à frente.
é a fidelidade. Então vamos continuar sendo fiéis ao Senhor. Mas não só o Senhor, a nossa igreja. Não só a nossa igreja, mas nossos pastores. Não só os pastores, mas os irmãos. Não só os irmãos, mas o casamento. Não só o casamento, mas a amizade. Fidelidade é um fruto do Espírito. E você não vai andar diante, correr atrás da multidão, não. Do time que está ganhando, não. Você vai atrás daquele que está falando a verdade. Porque quem fala a verdade, quem prega o evangelho da verdade, irmão, vai continuar. E você, acredite ou não, nós estamos vivendo os últimos dias. 1 Timóteo capítulo 4. Estou errando aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Olha o que a Bíblia fala. Mas o Espírito expressamente diz. O que a Bíblia diz? O que o Espírito está dizendo? Que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentiras, e têm a sua própria consciência cauterizada. Viu aí? A consciência da pessoa está cauterizada. Ele já não está conseguindo ver e raciocinar mais nada. Primeiro que não estuda a Bíblia. Não lê a Bíblia diariamente. Não tem estudo bíblico. Não acompanha, porque sabe o que está acontecendo no mundo hoje evangélico? É que a gente tem esse negócio aqui na mão, que começa a ouvir uma mensagem, não gostou, você vai para outra. Ah, não, isso aqui não é para mim, não gostei desse pastor, vou para outra. Aí vai lá. Aí alguém fala, Deus te ama do jeito que você é, Deus te ama do jeito que você está, Deus te aceita. Aí, viu, essa mensagem é para mim, Ele me aceita. Porque diz assim, eu posso estar todo errado, posso fazer tudo errado, mas Deus me ama e Ele vai me abençoar. As pessoas querem ouvir isso. Eu não quero ouvir assim, você está errado, tem que se consertar, tem que se pedir perdão, tem que se arrepender dos seus pecados. Aí ele fala assim, não, vou tirar disso aqui não é para mim não. Ele quer aquela mensagem que massageia o ego dele, que faz você chorar, fala assim, Deus me ama, eu estou errado, mas Jesus é comigo, tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. Ele está nessa. Vai nessa, só para tu ver onde você vai chegar. Vai nessa de ficar massageando o teu ego. Deus, Ele tem uma palavra de repreensão para a gente, irmão. Ele tem uma palavra de conserto. Ele tem uma palavra de ânimo. Sim, ânimo, tenha ânimo. Mas Ele tem uma palavra de renúncia também. Amém ou não? Entendeu? Que o Espírito Santo fala ao teu coração em nome de Jesus. Amém?